Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs. Nós prosseguimos nesse tempo belíssimo, importantíssimo, que é o tempo da Quaresma, que para nós é tempo de conversão, de aproveitar as oportunidades da liturgia, das práticas quaresmais, para renovarmos a nossa própria vida e renovarmos a nossa vida batismal, que iremos solenemente depois professar na vigília pascal, na noite da Páscoa, pedindo ao Senhor que realmente todos nós aproveitemos cada momento, cada instante para viver nessa caminhada de conversão. O tempo da Quaresma, essa oportunidade também, meus irmãos e irmãs, de fazermos uma boa confissão, de nos reunirmos também com os irmãos e irmãs para refletir sobre o tema da campanha da fraternidade, Fraternidade de Juventude, eis-me aqui, envia-me, lembrando bem a resposta de todo cristão, de todo jovem, ao chamado da igreja para fazer discípulos entre as nações, né? De tal maneira que a campanha da fraternidade nos faça ver essas consequências de uma sociedade que tem levado a nossa juventude, muitas vezes, a ser dependente da droga, do álcool, de uma vida fútil, e que nem sempre está vivendo a vida no Senhor e acaba experimentando justamente toda a angústia e toda a dificuldade do seu coração. E nós somos chamados a propor, a anunciar. Não tem tantas confusões e complexidades no mundo de hoje. Essa vida em Cristo Jesus, a anunciar a quem está realmente longe de Deus, quanto o Senhor está próximo e quanto que Ele quer que essas pessoas também fiquem mais próximas dele também. E dessa forma, meus irmãos e irmãs, queremos fazer, né, a nossa caminhada para chegarmos, né, de 23 a 28 de julho, na nossa querida Jornada Mundial da Juventude, também com o nosso país, a nossa cidade, preparada para acolher, né, o testemunho de tantos jovens interessados no bem, né, da sociedade e do mundo, que estarão junto com o Santo Padre, o Papa Bento XVI, para essa bela experiência de estar com o Senhor, de estar com Cristo e ser, pela própria vida, anunciadores de uma boa notícia, anunciadores da salvação de Cristo Jesus a todas as pessoas. Eis que se aproxima já a Páscoa do Senhor, que queremos estar com a nossa vida renovada, aproveitar esse belíssimo tempo, esses 40 dias que já estão chegando ao seu final, para vivermos, meus irmãos e irmãs, esse tempo belíssimo de conversão. Próxima semana já começaremos a Semana Santa, lembrando que no domingo de Ramos, o domingo da Paixão, nós temos a coleta da solidariedade, a coleta da campanha da fraternidade, que vai gerar fundos para justamente o Fundo Social da Solidariedade, né? Que é o trabalho da Igreja Social, que é sustentado, né, tanto nacionalmente falando, como também nas dioceses e paróquias, que é justamente aquilo com que se faz trabalho social, com o sacrifício do povo católico, que durante a Quaresma oferece o fruto do seu sacrifício, do seu jejum, da sua abstinência, da sua penitência para a campanha da fraternidade. Essa coleta, né, que se faz uma vez por ano, destinada às questões sociais, deve ser fruto de uma vida de conversão, a vida de cada um de nós. Quanta coisa bonita que nós vamos vivenciando, meus irmãos e irmãs, e queremos aproveitar cada instante para colocar em prática, viver a campanha da fraternidade na Quaresma e viver essa vida de conversão. Temos muita coisa a nos converter. Cada ano nós temos um aspecto também a mais para pensar, que nesse ano é justamente todo o nosso trabalho com a juventude, toda a nossa questão de passar a fé aos jovens, como transmitir a fé às novas gerações, como também ver essas realidades todas que os jovens sofrem hoje, nas várias situações de pressão, ao mesmo tempo de injustiça, de muitas vezes de mortes, de tantas dependências. Então aí, nos questionando sobre a sociedade que nós estamos construindo e sobre os valores que estamos colocando no mundo de hoje. Que nós aproveitemos, portanto, para, com toda a abertura de coração e toda a sinceridade,
refletir sobre tudo isso, meus irmãos e irmãs, nesse belo e importante tempo da Quaresma, que nos fala dessa nossa realidade de infidelidade, de pecado, de injustiças, e quer colocar em nós um coração contrito, um coração arrependido. Mas é interessante, meus irmãos e irmãs, que durante a Quaresma nós vemos vários aspectos que vão iluminando e vão assim como que sendo ajustados em nosso coração sobre algumas atitudes importantes da nossa vida. Nesse quinto domingo da Quaresma que nós vivemos, é justamente uma oportunidade a gente pensar sobre, né, o que está ao nosso redor diante das provações. Né? Na leitura do Evangelho desse domingo, o Evangelho de João, por exemplo, nós vemos que Jesus também passou por momentos em que ele foi colocado à prova, com perguntas difíceis, com situações difíceis. Né? Ele estava ensinando ao povo, né, cheio de gente ao redor, né? E, claro, os mestres da lei, os fariseus, que não se conformavam com o ensino de Jesus e com as suas atitudes, colocaram diante de Jesus uma mulher que, segundo a lei de Moisés, devia ser apedrejada porque tinha sido pega em flagrante adultério. Né? Portanto, no pecado, no erro, né? E que, conforme a lei da época, né, assim devia acontecer. E sabemos que essas questões vão ocorrendo de outras formas também, conforme as épocas, conforme os tempos, né? E pergunta a Jesus, essa mulher, aconteceu isso, foi pega, foi surpreendida e Moisés mandou apedrejar. O que você fala disso? Qual a tua atitude? Sabemos que essas perguntas difíceis e de colocar, né, situações em que qualquer resposta que desse seria problemática, né? Isso é muito comum até hoje também, nas várias situações, sempre nós estamos aí, a igreja que tem essa missão vai enfrentando essas situações, né? E a igreja de Jesus Cristo, aquela que quer seguir a palavra do Senhor, né? E aí justamente Jesus fica quieto, diz a Escritura que começa a escrever com um dedo no chão, né? Que depois vai continuar, depois da sua resposta, também escrevendo, né? Ele simplesmente, né, fala, tá muito bem, vocês se mandaram fazer isso, então quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E ficou de novo em silêncio, escrevendo, aguardando as atitudes. Meus irmãos e irmãs, nós vemos que justamente é uma palavra que mostra aquilo que nós sabemos muito bem das falsidades. Alguém queria matar o outro, apedrejar outro, mas não estava vendo o seu próprio pecado, sua própria realidade. Né? Era muito simples, né, fazer e acusar os outros, se esquecendo da própria vida de conversão. Isso não é só daquela época de Jesus que acontece, não. Sabemos que também nós temos muitas situações parecidas hoje. Parece que nós primamos um pouco de jogar pedra nos outros, das diversas formas, não é? Não tanto pedras físicas, mas também com a língua, com a pena, com a internet, tudo mais. Gostamos de jogar pedra nos outros, né? Achando que nós somos os perfeitos, os outros são pecadores e temos que acabar com os outros, como acontecia aqui. Jesus fala, então, se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por isso, meus irmãos e irmãs, né, todos, para não tiver essa consciência, né, começaram a deixar, e cada um foi embora, começando pelos mais velhos, tiveram mais tempo de pecar, os mais velhos, evidentemente, né, e Jesus ficou sozinho com a mulher, né, e perguntou, ninguém te condenou, ninguém te apedrejou? E a resposta de Jesus, eu também não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. É a boa notícia de ver, de acolher quem está no erro, ela estava em flagrante erro, não é? E Jesus vai acolher, dizendo que daqui para frente seja uma nova pessoa, você tem uma nova vida, caminho de um novo jeito. Não é? Nós vemos, meus irmãos e irmãs, nós ouvimos no domingo passado que o filho mais novo voltou arrependido para casa. Aqui no caso, a mulher foi apresentada errada, né, como foi pega em flagrante adultério. No entanto, Jesus então anuncia, né, eu não vim para te condenar,
mas para salvar daqui para frente. Não volte mais a pecar. Então, meus irmãos, essas atitudes nos fazem pensar sobre várias situações do nosso mundo de hoje também, tanto na sociedade, como na imprensa, como na igreja, né? Tantas situações em que nós gostamos de atirar pedra nos outros e esquecemos de anunciar uma boa notícia. Quaresma, para que a gente cada um possa ver, será que eu posso tirar pedra em alguém e eu não tenho nenhum pecado? Né? É claro que isso não significa de eu trazer a verdade, aquilo que a palavra de Deus nos vai mostrar, mas qual a nossa atitude chamando a pessoa à conversão? Né? Nós, claro, temos que denunciar e anunciar. E esse aspecto, muitas vezes, do anúncio da boa notícia nem sempre aparece tanto. Muitas vezes apenas a denúncia. Não é? E acho que esse aspecto nos incomoda, porque nós não somos assim, nós gostamos de jogar pedras nos outros e falar. É um pouco o velho homem que está em nós e não anunciar que a pessoa pode mudar de vida. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a leitura de Isaías, a leitura primeira desse final de semana, fala uma coisa, lembrando do povo de Deus quando saiu do Egito, né? O Senhor abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, e todos estão mortos, né? Ou seja, todos que perseguiam o povo de Deus, nas águas impetuosas, foram todos mortos, né? E não é para lembrar mais os fatos antigos, né? E nem as coisas passadas, porque eu farei coisas novas que já estão surgindo. Né? Farei brotar água no deserto e rios na terra seca para dar de beber a meu povo e aos meus escolhidos. Né? E nesse sentido que o povo de Deus, que estava saindo do deserto, saindo do Egito, caminhando para a terra prometida no deserto, viu que não só tinham experimentado o Senhor que os livrou de toda a perseguição do faraó com as águas impetuosas, como também lhe deu de beber no deserto. Né? Então eu farei coisas novas e esse povo cantará os meus louvores. O Senhor fará coisas novas. Assim como fez no passado, fará também hoje, em nossa vida. Que nós olhemos os sinais e possamos ver as novas coisas que o Senhor vai fazendo. E nesse sentido, São Paulo, na carta aos Filipenses, segundo a leitura desse final de semana, ele fala que pelo fato, justamente, que da experiência com Cristo, ele fala, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Deixo aquilo que é a vida velha e caminho numa vida nova. Tudo eu considero, como fala Paulo, como perda diante da vantagem suprema de que consiste em conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Perdi tudo, fala São Paulo, tudo considero como lixo, porque encontrei a verdadeira vida. Não com a minha justiça, né, provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé, porque acreditou no Senhor, acolheu a boa notícia, né, que consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte. Né? Não que eu já tenha recebido tudo isso, não é? Que seja perfeito, mas corro para alcançá-lo. Eu já fui alcançado por Cristo. Não é? Por isso fala Paulo, eu já fui alcançado, mas preciso fazer a minha parte também de alcançá-lo. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse quinto domingo da Quaresma, já chegando à Semana Santa, lembra para nós da situação que nós somos a anunciar a quem está perdido, a quem está sendo condenado, que pode ser salvo e ser acolhido depois de Jesus Cristo. Veja também que o Senhor quer fazer coisas novas e espera que cada um de nós que já foi alcançado pelo Cristo, pela fé, possa também fazer a sua parte, né? Dando passos, né? Ou seja, correr para alcançar cada vez mais, viver essa nova vida. E para isso, supõe-me acolher essa graça de Deus, crer no Senhor e, consequentemente, ter essa vida nova e anunciá-la aos irmãos. Nós não estamos para condenar, mas para anunciar a salvação. E cada um que experimenta que em Cristo é uma nova criatura, que passa a viver uma vida nova, deve nos dar a alegria de anunciar a salvação que celebraremos na Páscoa do Senhor,
quando renovaremos também todos nós as promessas batismais. Uma boa semana para todos, bom domingo, que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.